Doutor Hamilton, nosso convidado querido de hoje. Bem-vindo! Tudo bem? Boa tarde, que prazer. Ainda, Carol? Aí eu tô um pouquinho, mas aquela ressaca boa de festa que eu sei que você também adora. Gosto. Doutor Hamilton é festeiro e tá sempre aqui com a gente. Claro que tinha que estar nessa semana especial, essa semana de aniversário do Você Bonita. Fique à vontade. Vamos lá. Esse sofá tá um escândalo, Tá não tá? mesmo, viu? Não ficou bonito o nosso cenário? Lindo, lindo. A gente tá meio paquerando ele Já pra vai ver se ser ele de vocês, fica. já. Então vamos ver se ele fica pra sempre. Ai, aliás, deixa eu contar pra vocês. Eu passei um número errado do sofá. É esse aqui, cá. É o que tá aqui, né? Olha só, desculpe, hein? A gente tava anotado, mas eu vou falar. É da Classe Alta Design, em parceria com o nosso Super Gazeta Shopping aqui da TV Gazeta, que é maravilhoso. Eles que fazem um programa incrível, com tantas ofertas e com tanta coisa bacana. Eu sei que você acompanha, então aproveita e já anota o telefone deles. 94010-5099. 94010-5099. E ó, tem esse e muitos outros, bom, né? Não, uma delícia. a tarde inteira aqui. Nós vamos. Agora, a gente tá aqui nesse sofá delicioso, porque a gente vai fazer uma pauta também muito legal. Muito legal. Chegamos num momento do ano que a mulherada já começa a pensar em se bronzear, ficar com a cor do verão, porque é bonito. É bonito. É bonito olhar aquela cor do verão. E aí, a gente convidou o Dr. Hamilton, que é nosso dermatologista, para ele contar os mitos e verdades deste bronzeamento. Porque tem coisa que é legal, mas tem coisa que não é legal. Não é verdade? É verdade. Vamos colocar o primeiro na tela, então, pra gente acompanhar mito ou verdade na tela. Oi, Má, fala. Daqui a pouquinho, então. Daqui a pouquinho o primeiro mito ou verdade. Antes, meu diretor pediu pra gente exibir um vídeo que mostra como a pele é atingida quando a gente tá queimando e bronzeando a pele. É isso? É esse que você quer rodar agora, Má? Então pode rodar. Doutor Hamilton vai explicando pra gente. Esse vídeo é muito interessante. Aquelas células marrons que estão na base ali do vídeo são os melanócitos. Tá. E à medida que você vai tomando sol, ali ó, a seta tá apontando agora, à medida que você vai tomando sol, esses melanócitos eles vão crescendo e vão produzindo pigmento de melanina. Tá. Com isso, esses pigmentos vão subindo até a superfície da pele e com essa subida a pele começa a escurecer. Porque é uma tentativa natural de proteger a pele. Porque quando essa radiação entra, ele vai começando a estimular enzimas que vão causando destruição das fibras elásticas, das fibras colágenas, que é a elastase e a colagenase. Certo. Então, para isso, a pele começa a bronzear para escurecer, para começar a rebater raio solar. Então, e você pode perceber que no verão também, você passa a mão sobre a pele, você nota que a pele está mais grossa. Sim. Que é justamente essa camada superficial da epiderme, ela começa a proliferar com essas células, para quê? Para se defender. Então, na verdade, o bronzeamento é uma defesa da pele em relação à agressão do sol. Puxa, que interessante. Esse é o lado não romântico do É o bronzeamento. lado não romântico. Mas me conta assim, até que ponto esse vídeo, esse processo, né, que acontece com a pele que a gente está assistindo, é positivo? Como é que a gente, cara, você como dermatologista, claro que tem um cuidado enorme para falar a respeito disso, principalmente com câncer de pele, né? Sim, a gente mora num país onde tem a segunda maior incidência de câncer de pele do mundo, né? A gente só perde para a Austrália. Então, uma pele, quando ela está bronzeada, ela está sofrendo um processo de agressão. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Mas também outra coisa que a gente também não tem que esconder é o seguinte, as pessoas gostam, como você acabou de falar, a pele fica mais bonita. Tem esse lado, tem gente que se sente bem com a pele bronzeada, isso libera substâncias no cérebro que melhora o bem-estar. Tá. Só que o que acontece se a gente simplesmente chegar aqui no programa e falar assim, não tem que tomar sol nunca, as pessoas não vão ter os cuidados que tem na exposição solar. Elas vão acabar tomando e não vão se proteger. Entendi. Então é melhor para quem quer tomar, entender qual é o processo para se defender, do que simplesmente esquecer e não falar sobre isso. Então já vamos começar falando do processo para se Exatamente. defender? Antes de ir para os mitos e verdades? Hoje, de fato, o protetor solar é a maior arma que a gente tem? É a maior arma, né? Inclusive você vê, né? Eu já sou médico há bastante tempo, e o que eu observo? Com a retirada de alguns impostos dos protetores solares, os protetores solares começaram a ficar muito mais baratos. Tiraram? Eu não sabia. Que informação legal. Porque como a gente tem uma incidência muito grande, os órgãos públicos, eles também se preocupam com isso, né? Então, você vê que hoje em dia
quando eu era adolescente, Carol, a gente tinha poucos recursos de protetores, eram muito caros. Só o rico usava protetor solar. Hoje em dia você encontra protetores solares de excelente qualidade a 40, 50 reais. E que dura muito. Mais barato, e que dura muito, né? Então, hoje em dia não tem desculpa. Tem protetor solar de 14 reais. É verdade. Então, assim, não é desculpa de não usar. E o protetor solar, ele protege contra a radiação infravermelho, né? Ele protege contra UVA e contra UVB. Tá. A gente vê muito no pote do protetor o tal do FPS. Isso. O FPS é o fator de proteção. Eu ia falar para eles buscarem uma imagem, para a gente pôr daqui a pouquinho, de uma embalagem sem marca, por favor, de um protetor solar, para a gente verificar essas letrinhas. São importantes. Eles vão colocar para a gente. Então, primeiro o FPS. O FPS. Então, na escolha, as pessoas se preocupam com o FPS, né? Quanto mais alto o FPS, quanto mais protegida a pele. O FPS, ele vai proteger mais da radiação UVB. Aquela radiação que deixa vermelhidão na pele, né? Então, quando eu uso uma fotoproteção mais alta, dificilmente eu vou ficar vermelho. Tá. E é importante você reaplicar esse protetor, né? Então, a cada 2 horas ou depois de cada mergulho, você tem que reaplicar o protetor. Tá. É importante também que esse protetor seja aplicado antes da exposição solar, porque o protetor tem a parte física e tem a parte química. A parte física protege na hora. Você veja que os protetores infantis, sempre a pele da criança fica engraçada, porque ela fica meio aveludada, às vezes meio acinzentada, porque ela não tem produto químico para não reagir. Tem só a parte física. Só a parte física. Então, o protetor de criança, a partir do momento que você passa, ele já tem ação. Já o protetor químico precisa de uma ação de pelo menos 30 minutos, então é interessante você passar antes da exposição solar. Olha que dica maravilhosa, porque normalmente as pessoas chegam na praia, ou no clube, ou na piscina, abre, e depois que você tá ali, passa já quando tá no sol. Por exemplo, uma pessoa que tem melasma, que é aquelas manchas de pele, ela precisa de 15 minutos de exposição solar para pigmentar a mancha. Então, se ela chega na praia, vai armar o guarda-sol, passa protetor nas crianças, sente, e depois eu passar o protetor nela, já passou uns 15, 20 minutos, ela já pigmentou a pele. Já gritou melasma. Já gritou melasma. Agora, tem uma outra proteção que a gente também tem que estar atento. Então, quando a gente está falando desse FPS, que pode ser... para você, qual é o ideal? Que esteja acima de quanto? É assim, depende do fototipo de pele, né? Então, para as peles mais claras, essa fotoproteção tem que começar em torno de 50. Para as peles mais morenas e para a pele negra, tem que ser em torno de 30. A gente está falando de FPS, falando de UVB, mas tem o UVA, que é o raio que causa mais agressão para a pele no sentido de câncer, no sentido de envelhecimento da pele. E não era a preocupação que a gente tinha antes. Por quê? Porque antes só tinha FPS. Agora, pela legislação, quando eu tenho um FPS 30, eu tenho que ter pelo menos um PPD de 10. E a legislação brasileira já faz isso. Então, todos os protetores solares agora obedecem essa legislação. Então, essa legislação, perdão. Na embalagem tem que ter PPD. PPD também, um nome menorzinho que tem. Mas qual é aí um PPD eficiente? Acima de 25. Acima de 25. De 25. Então, a gente tem que estar de olho, claro, nas marcas, a gente sabe que tem muitas, e a gente tem a opção de manipular. Mas manipular um protetor solar não é algo tão comum, né? É assim, depende... É um assunto delicado que depende de cada médico. Se você perguntar, a sua opinião pessoal, eu não gosto de manipular. Eu acho que a indústria farmacêutica... ela tem um know-how melhor para a produção de protetor solar. Então, eu não manipulo, mas há quem manipule, né? Então, quando é um protetor manipulado, você tem que ter cuidado onde foi manipulado e o tempo que aquele protetor está dentro do frasco. Isso é importante. Muda também. Muda também. O industrializado, os cuidados já são menores, já está na embalagem mais escrita. Eu não gosto da manipulação do protetor. E tem uma fiscalização bem grande. Sim. Para esses produtos, né? Exatamente. Então, acho que a gente tem que confiar nessa fiscalização também. A Anvisa não vai colocar ali no mercado algo que possa comprometer a saúde. Eu queria só contar uma curiosidade, já que a gente está falando, e as pessoas têm aí, muitas vezes, essa ideia de que número escolher do protetor solar e ficam meio na dúvida, porque a gente sabe que a indústria também faz embalagens muito bonitas e tudo isso chama atenção, que uma vez a gente conversando e você brincou comigo e falou assim, Carol, você que corre, coloca 100 de proteção. E, de fato, muda bastante quando usa o 100 de proteção. E eu gostei da sua dica, porque eu tenho melasma e minha pele manchou bem menos. Esse grito do melasma, para quem tem melasma, sabe o que eu estou falando? Você pega um pouquinho de sol, já gritou, diminuiu
Muito. Diminui. Então, eu até agradeço, doutor. Num dia no programa aqui, eu falei, não, porque não sei o que de protetor, e aqui tem as luzes. Ele falou, uso 100 para ir correr. Isso. Então, fica a dica pro pessoal de casa também. E uma coisa interessante, quando eu faço um FPS 100, eu não estou 100% protegido da minha pele. Também. É uma coisa que a legislação também está mudando e hoje em dia eu não posso, mas os protetores que tem no mercado escrito 100, eles continuam, mas não posso criar novos protetores com o número 100, porque dá ideia para o consumidor de 100% de proteção. E não quer dizer 100%. Então, ele só pode, apesar dele ter uma proteção até acima de 100, mas só pode escrever 99. Ah, então quem para encontrar... não dar essa ideia de 100%. Porque não existe 100% de proteção. E quando o protetor é acima de 30, ele vai tendo mais produtos químicos e eles podem irritar um pouco a pele. Então, a gente tem que escolher o paciente que vai usar. Né, esse protetor. Se é uma pele mais clara, até um 30, 50 é tranquilo, mas um protetor 100, o benefício que você tem em não manchar a pele é muito maior do que uma possível alergia que você possa ter aquele protetor. Então, vale a pena você investir numa proteção dessa. Sem contar que aí entra num caso que eu tô ali ativa no sol todo final de semana, praticando a minha atividade. Então, para muitas pessoas que trabalham até expostas, né, a esse céu aberto aí no sol, ou que realmente tomam sol com frequência, essa dica da proteção 100 é muito boa. Eu vou colocar o primeiro mito ou verdade. Vamos lá. Tá pronto, né, Mar? Vamos colocar na tela? Mito ou verdade hoje do bronzeamento. O bronzeamento a jato é prejudicial para a pele? Qual é a sua opinião e, na verdade, qual é a verdade, né? O bronzeamento a jato é uma tintura que você põe sobre a pele. Então, assim, é um recurso, às vezes... Você vê, eu atendo muitas meninas, às vezes modelos, às vezes atrizes, que querem aparecer numa festa rapidamente, ela não teve tempo de tomar sol, então ela faz o bronzeamento. Ele tem algumas substâncias que, se a pessoa tem uma dermatite de contato, por exemplo, ou tem uma alergia a algum daqueles produtos, você pode ter uma alergia. Mas eles são bastante hipoalergênicos e não é uma coisa muito frequente ter alergia aos produtos. Então, assim, é um recurso para você ficar bronzeado sem prejudicar a sua pele. Esse é legal, então. Esse é legal. E você fica bronzeado no mesmo dia. Quanto tempo é essa aplicação e dura quanto tempo? Essa aplicação, normalmente, você tem que fazer uma esfoliação antes para retirar as células mortas, depois você aplica esse produto e ele fica em média de 2 a 5 dias. O problema dele é que de vez em quando alguns pacientes se queixam que ele vai saindo aos poucos, né? Entendi. Então vai ficando algumas pseudomanchas. Na verdade não é mancha, é que o produto saiu daquela região. Então tem alguns truques, como fazer uma esfoliação na pele, e você tira mais uniforme no depois. Tá. Agora, eu tenho uma dúvida. Quando vocês vão fazer a aplicação, pode fazer um teste numa parte da pele para ver se vai dar essa alergia? Normalmente faz. Na clínica a gente não tem hábito de fazer, né? Mas eu não tenho experiências de clínica, mas eu sei que o produto, qualquer produto que você vai fazer, existe uma anamnese, que tanto o médico faz a anamnese, que é a história clínica, como também a esteticista, a fisioterapeuta vai fazer. Você tem alergia a algum produto, você nunca apresentou alergia? Normalmente o paciente que não tem alergia a nada, eles fazem esse teste. Quando o paciente, eu tenho alergia a metal, eu tenho alergia a algum produto, eu sempre tenho algumas dermatites no meu corpo, normalmente eles mandam até o médico, a gente faz os testes todos e depois encaminham para eles. Porque, na verdade, esses bronzeamentos não são feitos em consultório, então eles são feitos em clínicas, muitas vezes, de estética. E aí, eu vou até pedir para o meu diretor selecionar o próximo mito ou verdade, que eu acho que não está nessa ordem, a respeito do bronzeamento artificial. E enquanto vocês colocam, eu queria retomar com você uma coisa que aconteceu bem recente. Eu não me lembro a data, mas eu acho que foi no mês passado, que uma moça, uma menina, adolescente, morreu. Depois de ter ficado exposta, ela passou por um bronzeamento, passaram alguma coisa no corpo dela, e depois ela teve que ficar tomando sol mais 4 horas, né? Era uma clínica clandestina, pelo que descobriram depois, e ela ficou lá exposta e ficou cheia de queimaduras. Qual é o perigo disso, doutora Hamilton? Até falando, você como médico, para as pessoas tomarem muito cuidado. Existem produtos que você pode passar na pele que acelera o bronzeamento, né? Então, por exemplo, tem alguns produtos que a gente utiliza, por exemplo, para vitiligo, né, que são os psorialenos, que você aplica no local onde a pele está branca, né, que você não tem mais melanina, na tentativa de fazer com que você produza melanina naquela região. Então, assim, é utilizado por médicos. Normalmente você tem uma câmera de UVA, UVB dentro da tua clínica, ou você pode pedir para o paciente passar e se expor ao sol naquela região. Entendi. Essas clínicas, às vezes, pode passar essa substância
no corpo inteiro para acelerar o bronzeamento. E essas substâncias, elas podem ter ações se você passa no corpo inteiro. Existem alguns mitos, por exemplo, o chá de figo, às vezes as pessoas falam que passa, eles causam queimaduras enormes na pele. Pode, né? E às vezes são produtos que reagem com a sua pele, muitas vezes. Você está tomando um antibiótico, por exemplo. Tem antibióticos que são fotossensibilizantes, né? Que eles são sensibilizados, que quando você toma antibiótico, você tem que evitar o sol. Então, imagina que uma pessoa dessa estava tomando um antibiótico, foi fazer um bronzeamento artificial, passou uma substância na pele que ainda acelera o bronzeamento. Então, tem uma série de coisas. E realmente, dependendo da quantidade que você fica no sol que você aplica, você pode fazer queimaduras graves na pele e se comporta como um grande queimado, né? Então, muito cuidado, Muito quis tocar cuidado. nesse assunto, porque tem que tomar cuidado mesmo. Não vale tudo para ficar com a pele bronzeada. Não vale. E vocês entenderam, essas substâncias são de uso médico. para doença, para problemas de para pele. vitiligo. É um dos tratamentos. Olha só, e tem muita gente usando de maneira errada. E gente está morrendo, então muito cuidado. Mito ou verdade na tela, então? Olha lá. Será que esse bronzeamento artificial prejudica a pele? Então, como é que vocês chamam essas camas com luzes, é UVA? Tem luzes de UVA nessas câmeras. Normalmente elas têm pouca luz de UVB, né? Essas câmeras, como a gente tinha falado anteriormente, pode ser utilizado em consultórios médicos que têm algumas doenças que respondem a banho de UVA. Por exemplo, a psoríase é uma doença que responde, né? Então, o vitiligo, se você passa os psorialenos e manda você ficar na cama. Então, existem algumas doenças. Só que o que acontece? As pessoas utilizam essas camas para fim estético, para ficar bronzeado. A Sociedade Brasileira de Dermatologia já se posicionou em relação a isso, né? Já se sabe os malefícios que causam envelhecimento precoce, que pode vir a induzir a formação de células cancerígenas, como o sol também. Então, assim, é muito delicado, mas as pessoas continuam fazendo. E muito, né? Isso me entristece, porque continua. Paga porque, aqueles assim, pacotes de 10 sessões. E como tem muita concentração de UVA nessas câmeras, então você destrói muita elastina e muito colágeno. Então, consequentemente, você fica com muita flacidez. Uma mulher ou um homem que faz muito bronzeamento artificial, você vê a região do pescoço, aquele pescoço de galinha, face interna de coxa, o bumbum, o abdômen, o braço, você tem um envelhecimento mais precoce, né? E olha, normalmente são muitos adolescentes e jovens que acabam partindo para esse problema. Eu tive uma fase, acho que eu já contei aqui no ar. Ai, gente, que vergonha. Como faz besteira quando não sabe. Não é? Ai, que vergonha. Tive uma fase que eu e uma amiga, a gente trabalhava, eu era estagiária e tal, eu já estudava, estava na faculdade. Que a gente ia dia sim, dia não, na clínica do lado, nosso trabalho na hora do almoço, fazer o bronzeamento. Porque ia ter festa de formatura de hoje atual meu marido, o Oswaldo, na época ele era meu namorado. Se vocês me veem nas fotos da formatura dele... É quando a tua blusa. Você não sabe, doutor Hamilton. Gente, que horror, que besteira. Que besteira. Graças a Deus eu me liguei rápido. Meus pais me deram, né? Foi aquela bronca. Mas você vê como a gente tem que ter noção, porque eu não tinha nem noção. Ai, vou ficar bronzeada pro vestido. Que perigo! Eu estou contando aqui, não é pra vocês ficarem sabendo a minha história, não. É pra dizer que é um perigo. Não façam isso, na verdade. E tem pessoas que são viciadas, né? Tem pessoas que são viciadas na academia, que tem a vigorexia, que fica louca fazendo e acaba tendo lesão de tanto ficar na academia, né? Overtraining, por exemplo. Tem pessoas... tem pacientes que vão no consultório e falam assim, doutor, mas eu não consigo ficar sem. Ai, meu Deus! E daí, muitas vezes, você precisa de uma ajuda psicológica para essas pessoas. Precisa, tirar né? um vício. Sim. Gente, então tem vício de ter aí. aquela pele compulsivamente bronzeada. Bronzeada. Ai, que vergonha. Tem até vergonha do álbum dele da formatura. Não gosto nem de olhar. Ai, credo, deixa pra lá. Vamos Faz colocar Photoshop no álbum. É melhor. Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Olha lá. Um beijo, Fátima. Muito obrigada. É verdade que a vitamina D só é absorvida pelo sol e que os medicamentos não suprem essa carência da vitamina D? E aí? Ali a nossa, né? O sol produz toda a vitamina D do corpo. O que é mito, o que é verdade quando a gente está falando de vitamina D? Se a frase tivesse um pouquinho mudada, era verdade. Era verdade. Por quê? O sol, os raios UVA e UVB, eles fazem com que você produza vitamina na pele. A partir do tocoferol, você transforma em alfa-tocoferol, que é a vitamina D. Tá. Só que o que acontece? Vários trabalhos mostram que profissionais que tomam sol muito, tipo pescador,
né? Tem deficiência de vitamina D. Então, como é que um pescador, se é o sol que produz vitamina D, como é que um pescador vai ter falta de vitamina D? Não acredito. Acredite. Então, a vitamina D que você toma através dos alimentos, ela é responsável por em torno de 85% do total da vitamina D diária. E de 5 a 15% você é sintetizado através do sol. Então, o suplemento vitamina D, que seria um comprimido, por exemplo, ele funciona com os precursores, digamos assim, do que o sol vai agir para ter a vitamina D depois concretizada? Não, quando você toma a vitamina D já é sobre a forma de vitamina D, ele não precisa do sol. É a vitamina D dos alimentos. Né? Agora, a forma da vitamina D, existe várias formas de absorção. Quando você toma a cápsula e ela passa pelo estômago, parte da vitamina D é inativada. Então, uma das formas mais interessantes e baratas de repor é sublingual. Há quem reponha também em doses através de injeção. São caras e eu não vejo tanta necessidade, mas há colegas em clínicas que fazem reposição através de injeção. Então, sublingual tem uma absorção maior. Tem uma maior. absorção boa e você tem uma absorção maior, você chega a mais vitamina D. A dose, por exemplo, você dá 2.000 unidades de vitamina D, sublingual, você garante a maior biodisponibilidade dessa vitamina D pela circulação do que se você toma um comprimido com 2.000 unidades e ele passa pelo estômago. Parte dela é inativada. Então, fazer a suplementação para quem precisa, que está ali no exame... É muito melhor do que tomar sol. É muito melhor. E assim, por exemplo, quando a gente fala de sol, a importância do sol, a gente fala em países nórdicos, Finlândia, Suécia, Suíça, né? Agora, por exemplo, Brasil, né? Só em você, ontem naquela sua reportagem, você estava com o microfone, você estava com a mão no sol. Você andou assim 10 a 15 minutos por dia de exposição de pequenas partes do corpo, você já sintetiza a vitamina D. Não precisa ficar torrando no sol. O tempo todo. O tempo todo. Então aqueles minutinhos, os 15 minutinhos que vocês falam, é o suficiente? Sim, no verão, você andando pela rua, até no inverno, aqui em São Paulo, você tem poucos dias que são completamente nublados, né? A gente não está falando, por exemplo, de países onde você só tem 4 horas de sol por dia. Na Finlândia, por exemplo, no inverno você tem só 4 horas de sol, quer dizer, o dia fica claro durante 4 horas. Aproveitar um pouquinho mais com cautela, mas saber que a suplementação é importante. Porque isso pode ser utilizado como desculpa, que precisa sintetizar vitamina D para ficar bronzeado, né, Carol? E aí acaba exagerando quando está tomando sol. Exato. Mas eu tenho uma pergunta, não é referente ao bronzeamento, nem ao sol. Mas a vitamina D, ela é extremamente importante para um monte de coisa no corpo, né? Por isso, a preocupação de vocês, o paciente estar com uma vitamina D adequada. A vitamina D, ela é importante para várias coisas. Ela é importante, por exemplo, para a formação do osso. Ela é importante para a formação do sistema imunológico. Ela é importante para a formação de hormônios. Olha. Ela é importante como se fosse a cola que cola o cabelo no couro cabeludo. Então, assim, ela é importante para essa matriz da formação do folículo piloso. Ela tem inúmeras importâncias para a imunidade, ela é importante para evitar câncer, né? Ela é importante para as doenças degenerativas, por exemplo. A gente tem mal de Alzheimer, a gente tem Parkinson. Então, todas essas doenças são aceleradas com a deficiência de vitamina D. Por isso que a maioria dos convênios, graças a Deus, hoje em dia, cobrem a vitamina D. Olha. Quando eu comecei a clinicar, a vitamina D era caríssima, né? Você pedia a vitamina D para o paciente falava, doutor, mas precisa fazer essa vitamina porque é tão caro, o meu convênio não cobre. Os convênios cobrem. A maioria dos convênios cobrem. Eles reembolsam um pedido médico quando o paciente tem a falta. Porque eles a literatura é muito clara hoje em dia que mostra essa importância da vitamina D para tudo. Para a pele, para a formação de colágeno na pele, é extremamente importante também. Então, assim, não dá para ficar... Para formação desses hormônios que são responsáveis pelo metabolismo, por exemplo. Então, quem quer estar com peso em ordem, quem quer aumentar o metabolismo, é importante também ter a vitamina D. A gente poderia fazer um programa o tempo inteiro falando sobre vitamina D, porque é muito importante. Então, tem que dosar através do médico e tem que repor essa vitamina. Ai, doutora Hamilton, você vem dar uma aula, a gente quer doutora Hamilton todo dia, que gostoso. Olha quanta informação importante, eu desconhecia isso dos convênios e eu acho que cada vez mais, graças a Deus, né, a gente tem essa esperança e essa convicção que os órgãos públicos entendem que é muito mais barato você prevenir a doença do que depois o gasto para cuidar desta doença e para curá-la. Então, que boa essa informação. Então, quem não tinha essa informação, converse aí com o seu plano de saúde, converse com o seu médico, dose no sangue, né? Exatamente. Tenha sempre ali esse acompanhamento bem próximo para saber dessa vitamina D, porque garante saúde.
Isso, porque o lado ruim da vitamina D é que ela é lipossolúvel, então ela se acumula no corpo. Então o excesso de vitamina D também faz muitos danos no organismo, porque pode prejudicar o fígado. Né? Então, assim, porque ela não sai tão fácil do corpo. Por isso que quando você vai repor, você tem que dosar depois para saber se a vitamina D está normal, para depois você parar de tomar. Não pode ficar tomando assim o tempo inteiro. Através da alimentação, você consegue, depois que você está com a vitamina D normal, repor essa vitamina D. Não fica... Para manter. Essa suplementação exagerada o tempo inteiro tem que ter cuidado. Também pode ser perigoso. Eu posso fazer uma hipervitaminose. Gente, sabe tudo esse doutoramento, bom ouvi-lo, né? Ai, que aula! Deixa eu passar para vocês como, então, ter aí acesso ao Dr. Hamilton, conhecer o trabalho dele, que é fantástico. www.hamiltonmacedo, tudo junto, no site.com.br. Hamilton Macedo, o Hamilton é com N no final, tudo junto. E lá no Insta, @Hamilton Macedo, também, tudo junto. Quero mandar um beijo. Eu sei que você tem uma paciente muito querida que... Depois de te ver aqui no Você Bonita, foi lá, eu vi, eu assisto lá na Carol. Eu não conto os nomes, porque o Dr. Hamilton também não me conta. Porque ele tem aí uma ética profissional, segredo médico, é fantástico. Mas eu fico sabendo sim do carinho. Então, um beijo e muito obrigada. Obrigada sempre. A você. Adoro você. Parabéns pelo programa e que continue muitos e muitos anos. Não, e com você com a gente, merece. Parabéns é pra nós que vocês fazem esse programa comigo. Imagina. Com tanta informação e tanta experiência. Obrigada. Um beijo. Beijo, Adoro Carol. você. Até a próxima. Dr. Hamilton Macedo, que delícia.